Boa noite, meus caros. Espero que estejam todos bem, de saúde, espiritualmente, mentalmente, né? Espero que estejam bem alimentados, bem aquecidos agora que começou a dar uma esfriada, né? Quem sabe agora não começa a ficar um pouco mais fácil, menos desagradável para a gente ficar em casa, né? E acho que, né, esse clima meio gelado, esse tempo meio geladinho agora que tá fazendo, é ali legal para a gente estar dando uma lida, uma estudada, né? Quem sabe não motiva a gente ali de certo modo, tá? Bom, pessoal, como proposto, tá? Eu vou analisar os elementos aí do gênero literário conto, usando o conto da Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol, tudo bem? Vou proceder como de costume. Vou expor um pouco da teoria, tá? Vou contar a historinha e depois vou fazer uma análise com vocês, tá bom? Tem alguns de vocês que já assistiram outro vídeo que eu fiz lá sobre a causa secreta do Machado de Assis, e vocês vão acabar vendo ali que tem algumas coisas repetidas, mas é sempre legal para a gente relembrar, né? Eu acho que quando eu fiz esse do Machado, eu gravei, acho que no Instagram e não ficou muito tempo, né? Eu não consegui salvar ele. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então para a gente ver aí basicamente o que compõe o gênero conto, tá? Então, aquilo que a gente entende no ensino médio, vamos colocar assim, por conto, tá certo? Ele é basicamente ali do século XIX, tá? A gente se baseia ali nas ideias do Edgar Allan Poe, tudo bem? Que foi um escritor de contos, né? Foi um poeta, crítico estadunidense, tá certo? Bastante conhecida, já apareceu nos Simpsons, teve seriado já baseado em conto dele, né? Acho que eu já falei sobre isso já. E o que acontece? Ele, depois que ele escreve o Corvo, né, um poema lá pelo qual ele fica extremamente famoso, tá certo? Ele era uma pessoa assim que, dentro da sociedade americana, ou ele era adorado ou ele era odiado, tá certo? Eu não tinha ali basicamente um meio termo, ele era de certa forma arrogante, né? Ele sabia vamos dizer assim, que ele conhecia da capacidade dele, né? Ele trabalhava em jornal. Num dos jornais em que ele trabalhou, ele propunha enigmas nesse jornal e dizia que propunha e quem solucionasse esses enigmas ia ganhar uma recompensa, tá? O que mais? O que acontece então? Depois que ele ganha, que ele fica famoso pelo Corvo, ele vai escrever um texto chamado Filosofia da Composição, em que ele vai explicar passo a passo qual foi o processo de escritura, qual foi o processo de criação mental pelo qual passou, né, o poema O Corvo. Por quê? Nesse momento, o poeta ainda ele tem assim uma aura de um ser assim dotado vamos dizer assim, de um dom sobrenatural, né? Então falava-se muito em inspiração, mas o Poe, para pegar o trocadilho lá, né, que ficou famoso depois, que não é dele, né? Na verdade, o que ele tinha não era inspiração, era transpiração. E ele mostra lá todos os passos, tá certo? Que levaram ele até ele escrever, né? Qual foi o raciocínio dele por trás da escritura do Corvo, tá? E o que acontece? Ele começa
dizendo que é preciso o seguinte: eu preciso querer causar um efeito no meu leitor, tá? E para obter esse efeito, eu preciso primeiro definir qual é e depois arrumar um jeito de chegar a esse efeito. O que tem aqui que interessa para a gente? É o seguinte, ele vai dizer, o Poe vai dizer, que para eu causar esse efeito, eu preciso de um texto que seja curto, que seja lido em uma só sentada. Essa coisa, por exemplo, então você pega um romance para ler, né, que é um texto muito maior. Você lê ele lá em semanas. Então você lê um pouco, vai fazer as coisas no dia a dia, vai almoçar, vai trabalhar, vai arrumar a casa, né? E o que o Paul argumenta? Nessas paradas, o efeito ele acaba cessando, ele para. Então tinha que ser o quê? Tem que ser uma coisa que você lê, ele diz lá, tem que ser uma coisa que você leia numa sentada, que te provoque, né, esse efeito, tá? Eles têm que ler numa sentada. Então ele faz um cálculo lá, né, que ele não deixa muito bem claro como que é. Ele faz uma noção que o poema dele precisaria ter aproximadamente 100 versos. E ele fala, de fato eu cheguei muito perto. O meu poema tem, não lembro se eram 77, 108 versos que o Corvo tem, tá? O que vai acontecer? O conto, tá bom? A gente usa a filosofia da composição para pensar o conto. Por quê? O conto, então, ele tem que ser lido numa só sentada, tá? Qual que é a estrutura dele? A gente disse que o conto ele se desenvolve em torno de um único conflito, tudo bem? Então é como se eu tivesse uma ordem anterior, tá? E aí, Luiz, beleza? Como se eu tivesse uma ordem anterior, tá certo? Alguma coisa vai desordenar esse universo. E o que acontece? O conto, ele é uma tentativa, vamos dizer, do personagem de resolver esse conflito, tá? A gente fala que o conto ele tem uma única célula dramática. Uma outra metáfora legal para a gente pensar o conto, o que é? É a fotografia, tá? Que bom, cara, que você tá bem, Felipe. Espero que esteja dando tudo certo aí, cara. Eu tô fazendo uma confusão aqui com esse negócio aí da central de mídias. Está bem complicado aqui para mim. Aí o que acontece, pessoal? Vamos voltar lá no raciocínio. Então, vejam bem, o meu conto ele precisa provocar um efeito no leitor, tá? Ele vai girar em torno de um único conflito. Então, o que vai acontecer disso vai acontecer o seguinte: o meu conto ele vai ter poucos personagens, tudo bem? Conta para fábula, Felipe. Fábula, cara, ele ensina uma moral, tá? E os personagens eles têm que ser animais com características de humanos, tá? Tá certo? Precisa ter isso aí. O conto não, ele não precisa ter. Mas se a gente for parar para pensar no seguinte, que são narrativas, existem fábula e verso também, tá certo? Mas se a gente for parar para pensar que são narrativas curtas os dois, então a gente pode aproximar desse ponto de vista. Mas o que acontece? O que diferencia a fábula? É o fato ela pretende ensinar uma moral, o conto não tem essa pretensão, e ela obrigatoriamente tem que ter animais com características de seres humanos, tá? O conto não. Então, o que acontece? Vamos voltar lá, pessoal. Então, eu preciso ter um único conflito. O que é esse conflito? Tá? Pode ser do homem contra outro homem, pode ser do homem contra ele mesmo, do homem contra a sociedade, do homem contra a família, do homem contra a natureza, do homem contra o Estado, tá? É um conflito ali, tá bom? Porque o que acontece? Eu vou ter também o que? Muito pouco espaço, tá? Geralmente ali onde ocorre uma grande concentração ali,
vamos dizer assim, da ação são em poucos espaços. O que interessa mesmo no conto para a gente se passa em poucos espaços. Vocês vão perceber isso aqui, né? Um jeito legal de vocês pensarem nisso daí que eu estou falando, de pensar nessa única célula dramática, é vocês pegarem, por exemplo, e pensar, por exemplo, os contos do Sherlock Holmes ou contos policiais, que é o quê? Acaba o mistério é resolvido, o conto acaba ali, tá? A gente não sabe o que veio antes, não sabemos o que vai acontecer depois. Quando interessa para o desenvolvimento da história, o narrador ele traz para a gente coisas anteriores ao relato. É aquela metáfora da foto que eu falei para vocês, tá? O que tem para vamos imaginar que eu tenho aqui uma foto. O que acontece aqui eu não sei. Eu sei o que acontece aqui, tá? Agora, por exemplo, se o que acontece lá atrás interessar para a minha história, o narrador vai trazer aqui para dentro. O conto, por ser curto, ele não tem espaço assim para muitas divagações, muitas reflexões, tá certo? Então, o meu tempo também, ele pode ser uma noite, pode ser um dia, tá certo? Pode ser um momento ali, mas é limitado isso, né? Esse conto que a gente vai ver, ele se passa ali em uma pequena tarde, vamos dizer, tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? O que a gente pode, talvez, tirar algumas ideias aí para pensar? O quê? Que o conto como a gente conhece hoje, né, teve um grande desenvolvimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, a gente teve contistas ali, né, o conto, ele acabou se tornando, assim, vamos dizer assim, um grande gênero, né, no momento, assim, em que a gente tem contistas geniais, principalmente ali do século XIX. Tá? Aqui no Brasil também, lembra do Machado de Assis. A gente tem outros ainda, mas a gente normalmente lembra mais do Machado. Então, o que acontece? Esses contos, eles saem livros, revistas, o pessoal hoje em dia publica em blog, né, em site, às vezes até no Facebook tem um pessoal, né? E vamos lá, então, para a continuação aí. Bom, vamos lá para os elementos da nossa narrativa. Eu, quando fui escolher aqui para falar um pouco sobre os elementos da narrativa, eu quis mostrar eles em ação para vocês e escolhi um conto. Por quê? Porque é uma coisa assim, particularmente eu gosto, né? Curto bastante. E é um gênero curto para você ler. Escolhi um conto curto lá para analisar com vocês. Né? Lembra lá, essa é uma das características do conto, né? Se vocês pararem para pensar, né, o que dá para a gente relacionar ainda, com o boom do conto, a explosão do conto foi no século XIX, para pensar ali, século XVIII, XIX, foi os momentos que nós tivemos a Revolução Industrial, tá certo? Então, o que acontece? A vida das pessoas começa a ganhar uma outra movimentação, ela começa a ser mais rápida, vamos dizer assim, mais neurótica, mais caótica, né? Esse sujeito, então, ele tinha menos tempo para um lazer, para um divertimento ali, né? Então, precisava ser uma coisa curta para atender essa mentalidade, né? Bom, pessoal, quais são os elementos, então, da narrativa? A gente tem que pensar, então, que o conto, ele pretende criar uma atmosfera, ele pretende causar uma impressão em você que está lendo ele, tá bom? Bom, a gente tem ali o quê? A gente tem o narrador. O que é o narrador? O narrador é uma espécie de voz, vamos colocar assim, que narra para a gente, que conta para a gente o que acontece, né? Se no conto, no romance, né? Na novela a gente tem o narrador, né? No poema, né? Na letra de música a gente tem o quê? A gente tem o eu lírico, tá bom? Que também está expressando alguma coisa para a gente. Bom, o nosso narrador, ele pode ser o quê? Ele pode ser um narrador protagonista, tá certo? É aquele narrador que conta coisas em que ele é o principal personagem,
tá? É principalmente o caso dos narradores do Edgar Allan Poe, é o tipo de narrador menos confiável que existe, tá? É o caso do Bentinho do Dom Casmurro, né? A gente tem o quê? A gente tem, a gente chama lá de narrador testemunha, né? É o quê? Boa noite, Gleice, tudo bom? Tá de pijama já? O que o narrador testemunha faz? Qual que ele conta uma coisa, tá? De qual ele não é o personagem principal. O exemplo mais típico que a gente tem, o que é? É o Watson do Sherlock Holmes. Na verdade, as histórias do Sherlock Holmes, tá? Elas são o quê? Elas são, na verdade... Ai, que saudade de você também da ISK. Boa noite. Elas são, na verdade, escritas pelo Dr. Watson. Tá? O Conan Doyle, quando escreveu o Sherlock Holmes, ele baseou o Sherlock Holmes num professor que ele teve na faculdade de medicina. É alguma coisa Bell o sobrenome, eu não lembro agora. Então, mas o que acontece? Pega o seriado do Sherlock, né? O Watson lá, ele mantém um blog em que ele vai narrando essas aventuras, né? O dos filmes lá com... Como é que é o nome do cara que faz o filme do Homem de Ferro lá, que eu esqueci agora? Ó, a Gleice Ellen tá trabalhando, graças a Deus, que bom. Boa noite, Jean. Tudo bom, cara? Saudades também da risada de você, cara. Então, enfim, o que acontece? O, o Watson, ele conta uma história em que o Sherlock Holmes é o personagem principal, né? Tem até um... Eu tava assistindo ontem e hoje assisti um pouco, né? Ontem até passou uma parte, acho que é do... É o episódio, acho que ele tá falando lá da Irene Adler, né? Que ela tem o... Ela pega umas fotos, ela tem umas fotos constrangedoras. É o Tony Stark lá, eu não lembro o nome dele agora. Lá também no filme o Watson ele tá escrevendo as histórias, né? Tanto que tem um lá que no final o Sherlock ele tá escondido no sofá lá, né? E ele vai lá e coloca um ponto de interrogação onde tá escrito lá o fim, né? Aí o que acontece no seriado? Tem uma parte lá que o Watson tá digitando um monte de coisa, o Sherlock ele fala, você deve estar falando sobre mim, né? Ele basicamente fala, né? Como que você sabe? Ele fala, porque você está digitando bastante. Então, o que acontece? O exemplo mais, assim, mais comum, mais fácil de você perceber é esse, tá? O Watson conta uma história da qual ele participa, mas ele não é o personagem principal, tá? Tem o quê? Tem o narrador onisciente. O que é esse narrador onisciente? É o narrador que ele vai ser usado bastante durante o realismo e o naturalismo, tá? Por quê? O que é esse narrador, ele conhece o personagem, ele sabe o que aconteceu com o personagem, ele sabe o que vai acontecer, tá? Ele conhece os pensamentos e desejos, ele conhece tudo que movimenta esse personagem. Esse personagem é uma espécie assim, de livro aberto para esse narrador, tá? E ele expõe isso para a gente. E esse narrador, ele é em terceira pessoa, tudo bem? Boa noite, Robertinha, tudo bom? Então, esse narrador em terceira pessoa, lembra lá quando a gente vai ver lá, vocês veem no começo do fundamental e no começo do médio também, aqueles esquemas lá de comunicação, emissor, receptor. Terceira pessoa é aquela pessoa que ela nunca participa da situação de comunicação, tá? Então, esse é o narrador onisciente, é aquele que conhece tudo. Então, eu não lembrava o nome dele, velho. Tipo assim, eu não sou tão fã dele, assim, o Mai. Mas agora que você falou, eu falei, nossa, era esse cara, né? Tem um cara que faz churrasco na internet que parece com ele, né?
Tem também o que? A gente fala lá em narrador observador, é um narrador também em terceira pessoa, só o que acontece? Ele se limita mais a contar para a gente o que está acontecendo, sem ter um envolvimento muito grande nessa história. Tá? Ele se limita mais a contar coisas que a gente pode ver, tá bom? O outro narrador, o onisciente, ele conhece lá pensamentos, sabe sobre o futuro, não. Esse narrador observador, ele é assim, ele é mais sossegado, ele sabe menos coisas, tá bom? Bom, a gente costuma lá dizer também que o personagem nosso, né? A gente tem lá momentos e histórias em que o autor trabalha mais características físicas, né, do personagem. Pode ser momentos também que a gente veja um trabalho mais com o psicológico desse personagem. Por exemplo, a Clarice Lispector, né? Tinha um conto, eu não sei se foi o pessoal desse ano do terceiro que fez ápice, foi do ano passado, que era um conto da Clarice, que ela via um bacê, né, um bacê vermelho dobrando a esquina, cara, e o conto era só o que se passava dentro da cabeça dela, que ela basicamente tinha se apaixonado por esse bacê, tá? E o conto era basicamente isso. Por quê? A história se passava na cabeça dela. O que acontecia nesse conto, em termos físicos, né? Quem estava de fora vendo o que via? Via um cachorro aparecendo, uma menina olhando para ele, para o cachorro, né? Esse cachorro anda até onde a menina ela está sentada no degrau ali, esperando o ônibus, né? Debaixo do sol. O cachorro olha para ela, aí ele pega e vai embora, e ela fica olhando para o cachorro. Em termos físicos, é só isso que acontece. Toda a história é desenvolvida dentro da mente da menina, né? Essa paixão assim bizarra que acontece ali da menina pelo cachorro, tá? Ações, reações, o que motiva o personagem. Então, o que acontece? No caso do conto, tá? Como ele é uma coisa, é uma narrativa muito pequena, o bom autor ele só vai colocar esses elementos na medida em que eles são extremamente essenciais para a gente, tá certo? Então, o bom conto, você lê ele uma, duas, três vezes para você buscar essas pistas, né? Que nem eu fiz com vocês daquela vez como que chama? Do conto do Machado de Assis da Sociedade Secreta, né? Bom, tem o que? O espaço também, o narrador procura caracterizar na medida em que é interessante esse espaço físico, ou também ele se debruça, ele escreve mais sobre, vamos chamar esse espaço interior, espaço psicológico que se passa na mente do personagem, né? Que nem os personagens do Poe, a gente percebe que eles têm uma certa perturbação ali, né? Chegando ali às beiras da crueldade, do sadismo, né? E a gente também tem o quê? Tudo isso contribui para o espaço, ele pode contribuir também para a formação de uma atmosfera, né? Na medida em que ele gera um clima lá, né? A gente também tem o quê? A gente tem o tempo. A gente tem um tempo cronológico, um tempo medido aí pelo relógio, pelo calendário, vamos dizer assim, um tempo mais artificial, né? A gente também tem o quê? A gente tem um tempo psicológico, que é o quê? É o tempo, vamos dizer assim, é a noção de tempo que o personagem tem, tá? É como o personagem ele entende ele experimenta essa passagem do tempo, tá? Que nem isso às vezes acontece com a gente. A gente está lá na aula assim, ai, morrendo, né? Dormindo, babando, aí você olha no relógio e fala, nossa, velho, falta 25 minutos ainda para acabar a aula. Para você parece que foi 1 milhão de anos, né? Porque isso é uma noção psicológica do tempo, tá?
A gente tem aí alguns movimentos relacionados aí ao tempo, né? A gente tem o que? O flashback. O que é o flashback? É o que? O narrador ou personagem contar alguma coisa lá do passado, o narrador contar alguma coisa que aconteceu no passado do personagem. A gente tem o fluxo de consciência. O que é esse fluxo de consciência? É um registro mais caótico, portanto mais difícil para ler. Vão ter coisas ali, principalmente para a gente aqui, né, da Clarice, do Guimarães Rosa, em que é extremamente difícil de entender por quê. O narrador ele procura registrar os pensamentos. Os pensamentos eles são caóticos, tá? A gente também tem o que? A gente tem o tempo histórico. O que é o tempo histórico, meus caros? Seria ali referência a fatos históricos, tá? Sempre que você se deparar com algum ano, algum acontecimento histórico, é interessante você dar uma olhada, dar uma pesquisada lá na internet, que seja Desca, muito obrigado pelo elogio, pela gentileza. Muito obrigado. Você também é uma pessoa muito legal, você é uma pessoa maravilhosa. Sinto só falta às vezes, viu? Mesmo você ficando brava comigo várias vezes. Bom, em termos de linguagem? Bom, em termos de linguagem, o conto vai depender muito da proposta estética desse narrador, como de tudo, né? Tudo depende. O bom conto ele tem sempre uma proposta estética por trás, tá? Então depende. Você tem contos em que, por exemplo, ele trabalha com português mais certinho. Você tem contos em que ele trabalha com uma linguagem mais poética, muitas vezes ali se aproximando até de uma crônica, né? Você tem contos que se aproximam mais do jornalismo, por exemplo, tá? Você tem contos em que, por exemplo, essa linguagem ela procura reproduzir o modo de falar de uma população, né? O Simões Lopes Neto, por exemplo, o Guimarães Rosa, tá? Então a linguagem depende muito da proposta estética. Tem assim, eu já falei com vocês, então tenham isso em mente. Pensa no conto como um antibiótico, em que você precisa tomar 5 dias, tá? Com um intervalo ali de 24 horas tomar cada uma das pílulas com intervalo de 24 horas. E se você deixar de tomar, por exemplo, o tratamento, você tem que recomeçar. O conto é a mesma coisa, então você tem que sentar e tem que ler, tá? Só que é o seguinte, presta atenção numa coisa. A gente colocar regras para uma obra de arte é uma coisa muito complicada, porque são sempre particularidades, né? Na escola a gente trabalha com vocês assim com interpretações mais, como eu posso dizer para vocês, mais comuns, mais recorrentes, né? Mas é sempre o quê? É sempre uma caixinha de ferramenta para você tentar se virar, né? Por quê? Disse lá que o conto ele tem ele tem um começo, né? Um conflito, um clímax em que esse conflito é resolvido e tem um epílogo, um final. Cara, tem contos que, assim, eles não seguem esse padrão, tá? Tem um conto do Hemingway que trata lá de tem dois assassinos que querem matar um lutador de boxe, eles estão numa espécie de restaurante, e termina assim, sem nenhum clímax o conto, ele termina do nada, assim, tá? Então a gente colocar obra de arte na caixinha é sempre uma coisa problemática. Então vamos lá. Qual que é a história do Venha Ver o Pôr do Sol, né, que eu me propus aqui a usar de exemplo com vocês, né, para a gente estar refletindo aí sobre o gênero conto. Antes disso, então, só para fechar o raciocínio, então o que acontece?
O conto é como esse remédio que você tem que pegar e terminar o tratamento. Começou a ler, você termina ele, tá certo? Outra metáfora também legal que eu falei para vocês, que eu dei para vocês, é a foto, tá? Imagina lá, né? Se eu enquadrei só isso aqui, é porque é só isso aqui que me interessa. O que está aqui para fora não interessa. Se tiver aqui, o narrador vai trazer para dentro da história, tá? Tem um cara, um escritor argentino chamado Julio Cortázar, né? Que ele compara o conto a um nocaute no boxe, né? Como ali se o lutador fosse preparando ali, né? A todo momento, de repente, ele é pego de surpresa por esse soco, né? E vem abaixo na lona, tá? O conto, ele, segundo Cortázar, ele tem esse efeito, um efeito de surpreender, né? O bom conto, tá? Porque a gente também tem aí também muita porcaria, certo? Então, qual que é a história do Venha Ver o Pôr do Sol? Já falei para vocês, eu não tem muita coisa que eu não decoro, eu anoto, eu tô aqui com o livro aqui embaixo, né? O que acontece? É um narrador em terceira pessoa, em que ele está contando o quê? Ele começa a contar para a gente a história do Ricardo e da Raquel, tá? O que acontece? A gente acaba descobrindo ali que os dois tiveram um lance no passado, tá certo? Ela, hoje em dia, tem uma vida assim luxuosa, tal, e ele fala que ele está cada vez mais pobre, né? Ele liga, o que dá a entender é que ele entra em contato com ela e pede para ver ela ali para eles se reencontrarem uma última vez, né? Já que eles tinham tido um relacionamento muito tempo atrás. E ela resolve ceder vamos dizer, à insistência. O cara estava enchendo muito o saco lá, ela resolve concordar para ver se o cara para de encher o saco. Aí o que acontece? Eles vão numa cidadezinha, né? A gente percebe que é uma cidadezinha simples, uma cidade ali. Eles estão num lugar próximo de um cemitério, e eles começam a trocar. E a menina começa a esculachar ele, né? Fala, ó, só você mesmo para marcar um encontro num lugar desse, né? E começam a trocar ideia. Eles começam a relembram algumas coisas do passado, tal. Ela reclama do lugar ali onde eles estão, né? Com toda razão, né, velho? E ele fala para ela que ela vai mostrar o pôr do sol mais lindo para ela, tá? Aí o que acontece? Eles começam a entrar no cemitério, começam a andar. O narrador descreve vamos dizer assim, algumas cenas em que mostram pra gente o abandono desse cemitério. Não tem ninguém lá. Assim, tem nenhuma, as únicas pessoas que tem no conto fora esses dois são um grupo de crianças brincando de cirandinha ali na entrada, tá? E depois, no final, essas crianças também elas vão ser mencionadas pelo narrador. E eles vão indo. Ela vai reclamando, tal, o narrador vai fazendo observações, e até que chega uma hora lá que ele fala assim, ó, aqui tá, a minha família tá enterrada aqui. E eles entram num túmulo. O que dá a entender, né? Que é uma capelinha, tá? Nessa capelinha, o que você tem? Você tem ali no meio dela, você teria tem uma mesa, tem um crucifixo com teias de aranha já, e tem, se eu não me engano, são duas velas que eles têm ali. Do lado direito da porta, tem uma portinha, tá certo? Uma portinha onde eles vão para as catacumbas, tá? Eles descem ali e tal, por esse caminho, tá? E mais para frente ali, né? Ela avista uma portinha lá enferrujada, uma portinhola enferrujada. Ela pergunta o que tem lá. Ele fala, lá tem os gavetões, né? Os gavetões é o lugar onde eles colocam os corpos que vão virando ossos, né?
E ela começa a falar que tá frio, né? E ele todo momento falando, ela reclamando, tal, vamos embora, tal, né? E ela começa a falar ela fala do frio, né? E ele pega assim, ele para assim num desses gavetões e fala para ela que ali tava, ele conta a história de uma prima dele porque ele tinha sido apaixonado, né? E mostra ali uma foto. Ele fala que ele tirou essa foto foi tirada acho que uma semana antes, se não me engano, antes dela morrer, tá? Aí ele pega e fala, olha, presta atenção no olho dela, é muito igual ao seu, muito igual ao seu, né? Aí ela pega e vai olhar lá, olha o medalhão lá, né? Tava escrito assim, ó, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida, 3 pontinhos. Ela pega e fala, amor, mas essa menina morreu faz mais de 100 anos. Ela ganha aí que foi uma, uma brincadeira, né? Não, isso que acontece, quando ela tá lá, ele vai rápido, ele volta rápido e passa a chave na portinhola. E ela fica ali, né? Ele assim, quase saindo da cripta, né? E ela ali dentro, junto com os corpos no ossário. E ela começa a falar, não, mas me tira daqui, essa brincadeira já deu no saco, já encheu. Boa noite, Matheus, beleza, velho? Essa brincadeira já foi longe demais, vamos que tá tarde, né? Ele pega e vira e fala assim, olha, você tá vendo o buraco dessa fechadura? Você vai ver por ela o pôr do sol mais lindo do mundo. E ela começa assim, até que chega uma hora que ele pega assim, ele dá um passo para trás assim nas duas portas e fecha ela e ela começa a urrar, né? E ela ganha que ele pegou e deixou ela ali basicamente enterrada viva, né? E ele pega e vai embora, tá? Bom, essa é a historinha do conto, tá bom? Quem viu a outra live que a gente fez um tempo atrás do Machado de Assis, vai encontrar alguns pontos em comum com essa história, que é o quê? É esse lance da vingança, né? No outro vídeo eu contei a história do Fortunato, do Edgar Allan Poe, né? O barril de amontilhado em espanhol, né? Que lembra muito esse lance da vingança. Vou contar rapidão a história, só para vocês entenderem, porque o que acontece? A gente pode dizer que acontece uma intertextualidade. Você tem uma história de vingança, onde você tem uma pessoa basicamente emparedada viva, né? Qual que é a história do... Então, o conto do Edgar Allan Poe, tá? É o narrador de primeira pessoa. O narrador começa dizendo pra gente que ele já estava de saco cheio do Fortunato, tá? E ele vai decidir se vingar. O Fortunato, ele era daquelas pessoas assim que ele é bom em tudo, tá? Ele é muito bom em tudo. Mas o narrador arma um plano assim tão bem, assim, ele pensa em detalhes, isso que mostra o sadismo da coisa, né? Ele pensa em detalhes, ele fala o seguinte, bom, eu vou dizer que eu tenho um barril de amontilhado, né? Era um carnaval ele fala numa cidade italiana aqui, tá? Por que que ele arma isso? Porque ele diz pra gente que o Fortunato ele era mentiroso, mas ele realmente, vinhos, ele diz assim, vinhos o Fortunato conhece tão bem quanto eu. Então ele trabalha com esse lance ele vai alimentar esse ego do Fortunato. Então o que acontece? Ele conta pra gente que um dia ele esbarra no carnaval do Fortunato. Fortunato já meio artinho, né?
Ele pega e fala, ó, recebi um barril de amontilhado lá, mas eu tô em dúvida, tal. Ele fala, o Fortunato fala, nossa, cara, essa época do ano, tal, durante o carnaval você recebeu? Aí ele fala, mas eu tô em dúvida, tal, não sei o quê. Eu ia até pedir ajuda para você, mas você parece que você tá ocupado, tal. Eu vou chamar se eu não me engano é Lucchesi o nome do outro cara. Lucchesi, não lembro agora. Ele fala, não, ou o Fortunato fala, não, mas eu vou lá ver para você. Não, mas você está ocupado. E toda hora ele vai jogando, ele vai falando o seguinte, ó, eu posso chamar esse outro cara. E o Fortunato fala, não, eu vou ver, né? Aí o que acontece? Eles vão lá pro palácio, né? O palácio dele lá, a gente percebe que o narrador é um sujeito ali de altas posses, tá? E eles vão lá para a adega do palácio, né? Aí o que que acontece? Tem uma hora que eles estão conversando lá. Deixa eu ver se eu acho que. Tem uma hora que eles estão. Antes disso. Então eles vão para essa adega. A adega ela é debaixo então do palácio. O que acontece? Tem muita umidade, é muito frio, tá certo? Era então onde o vinho era guardado para manter a temperatura, né? Por isso que o pessoal às vezes fala que a gente fala que vinho tinto a gente toma ele em temperatura ambiente, né? Mas e hoje em dia põe-se na geladeira. Tomava-se em temperatura ambiente naquela época. A gente está falando aí 1500, 1700 para trás, tá? Por quê? Porque eram lugares frios. Não é o nosso caso. Hoje em dia a gente põe na geladeira. Então, eles estão uma hora assim, eles estão conversando lá e o lugar lá para onde eles vão, que é debaixo do lugar da casa lá, né? É basicamente onde ué, tá dando problema aqui. De vocês está dando problema aí? Aqui não tá aparecendo nada. Espera aí que eu vou encerrar o vídeo e eu já começo de novo. Espera aí.